Palavra de Deus a nós, Evangelho de João, capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo 13, os versos de número 34 e 35. Diz assim a palavra de Deus: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você pode ler comigo esses dois versos novamente? Vamos lá, toda a igreja? 34 e 35. Novo mandamento vos dou, Deus, mais uma vez nós buscamos o Senhor em oração, pedindo agora que o Senhor abençoe, ó Deus, essa mensagem, que o Senhor, Pai, possa falar aos nossos corações, assim como o Senhor falou ao meu coração, edificou a minha vida, que o Senhor possa edificar a tua igreja, o teu povo, nesta manhã, por meio e através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Há uma história tem circulado na internet que muito me chamou a atenção. Diz assim: uma mãe de 26 anos, ela parou ao lado do seu filhinho que estava morrendo de leucemia. Embora o coração dela estivesse pleno de tristeza e angústia, ela também tinha um forte sentimento de determinação. Como qualquer outra mãe, ela gostaria que o seu filho crescesse, que o seu filho realizasse seus sonhos. Agora isso não seria mais possível por causa daquela leucemia terminal. Mas mesmo assim ela ainda queria que o sonho do seu filho se transformasse em realidade. Ela então tomou a mão do seu filho e lhe perguntou: Billy, você alguma vez já pensou o que você gostaria de ser quando crescer? Você já sonhou o que gostaria de fazer em sua vida? E ele respondeu: mamãe, eu sempre quis ser bombeiro quando eu cresci. A mãe sorriu e disse: vamos ver se podemos transformar esse sonho em realidade. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo de bombeiros local, na cidade, onde se encontrou com um bombeiro de enorme coração chamado Bob. Ela explicou a situação de seu filho, seu último desejo, e perguntou se seria possível dar ao seu filhinho de 6 anos uma volta no carro dos bombeiros em torno do quarteirão. O bombeiro Bob disse assim: veja, nós podemos fazer mais que isso. Se você estiver com seu filho pronto às 7 horas da manhã, na próxima quarta-feira, nós o faremos um bombeiro honorário por todo o dia. Ele poderá vir para o quartel, comer conosco, sair para atender a chamada de incêndio. E se você nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme verdadeiro para ele, com chapéu, com o emblema do nosso batalhão, um casaco amarelo igual ao que nós vestimos e botas também. Eles são todos confeccionados aqui mesmo na cidade e conseguiremos rapidamente. 3 dias depois, o bombeiro Bob pegou o garoto Billy, vestiu seu uniforme de bombeiro, escoltou do leito do hospital até o caminhão dos bombeiros. Billy ficou sentadinho na parte de trás do caminhão, foi levado até aquele quartel central. Ele estava no céu. Ocorreram 3 chamadas naquele dia da cidade e Billy acompanhou todas as 3 chamadas. Em cada chamada ele foi em um veículo diferente, no caminhão tanque, na van dos paramédicos e até no carro especial do chefe do corpo de bombeiros. Ele também foi filmado pela televisão, o programa local. Tendo seu sonho realizado, todo o amor e atenção que foram dispensadas a ele acabaram por tocar Billy profundamente, tão profundamente que ele viveu 3 meses mais que todos os médicos haviam previsto. Essa história não termina aqui.
mas essa parte da história é a que eu chamo de amor na prática. Quando aquele bombeiro disse para a mãe: eu posso e nós podemos fazer mais do que isso. E isso me leva a entender e a perceber biblicamente como que o cristão deve ser conhecido. O cristão, ele é conhecido não apenas pela sua teologia, mas sobretudo pelo seu amor. O amor é a essência da vida do cristão, é a prova de maturidade cristã. O que determina, o que demonstra que de fato somos cristãos é o quanto nós amamos, é o que a Bíblia diz. E é exatamente sobre esse amor que Jesus aqui desafia os seus discípulos no seu último encontro com os seus discípulos. Já próximo do fim do seu ministério, Jesus agora reúne com os seus discípulos no cenáculo para celebrar junto com eles a Páscoa judaica. E durante aquelas horas que são descritas aqui e em pormenores pelo apóstolo João, nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do seu evangelho, Jesus aqui, ele deu demonstrações práticas acerca da vida comum. Ele instruiu, fortaleceu, advertiu os seus discípulos. E entre os ensinamentos de Jesus, que ele usou para fortalecer, para consolar os seus discípulos, nós encontramos o importante mandamento que ele deixou para eles. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. No capítulo 15, verso 17, ele diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O motivo por que Jesus nos deu este mandamento é porque eu e você, nós precisamos uns dos outros. Mesmo que não reconheçamos que temos essa necessidade, mas o fato é, nós não conseguimos sozinhos. Nós dependemos uns dos outros, precisamos uns dos outros. Os discípulos reconheceram essa necessidade de enfatizar, de destacar este mandamento por todos e para todos os cristãos locais, ou seja, os cristãos em geral. E é diante disso que eu quero convidá-los a meditar nesse tema: o mandamento necessário para a igreja. O mandamento necessário para a igreja. E com base nesse tema eu quero ver, diante do texto que nós lemos, e amparado por outros textos bíblicos, o porquê que esse mandamento é de vital importância para a igreja hoje. Por que que esse mandamento é de suma relevância para a igreja atual? Haja vista que Jesus já advertiu que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, que é o que nós temos visto atualmente e ultimamente em muitas igrejas e até entre nós, no nosso meio. Então, em primeiro lugar, queridos irmãos, nós vamos entender e aprender aqui que amar uns aos outros é uma ordem. Em primeiro lugar, amar uns aos outros é uma ordem. É uma ordem. Jesus diz bem assim no capítulo 15, no versículo 12, a parte A: o meu mandamento é este. O meu mandamento. A palavra mandamento tem o peso ou a força de uma lei aqui. É uma ordem divina. É uma ordem. Por isso que amar para o cristão não é uma opção. Não é uma questão de sentimento. Não, eu vou esperar sentir para fazer alguma coisa. Não, eu vou esperar sentir para poder ajudar. Não, eu vou esperar, eu tenho que sentir aquele arrepio, sabe como é que é? Não sei, porque a Bíblia não nos manda ter opção nesse quesito. É um mandamento, é uma ordem. Por isso que para o cristão não é opção, é um mandamento, é uma ordem. Toda pessoa que crer no Senhor Jesus Cristo, ela tem um dever de amar a todos os outros que também creem nele. É uma ordem de Deus, está no imperativo. Então, não amar o irmão é desobedecer ao mandamento de Jesus. E desobedecer o mandamento é pecado. É pecado, querido, é pecar por ação e é pecar também por omissão, conforme Tiago capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado, diz a palavra de Deus. Então, se o mandamento é este,
Se há uma ordem, amar uns aos outros, eu não tenho que decidir, que escolher se quero ou não, eu tenho que obedecer. Se eu sou cristão, eu preciso obedecer. Jesus, ele já havia ensinado que a lei e que os profetas, tudo aquilo se cumpriram no amor, conforme ele diz em Mateus 22, 34 ao 40. O amor cumpre a lei, porque resume os mandamentos de Deus, e o amor de Deus nos motiva para obedecê-lo. Por isso que Paulo declara em Romanos capítulo 13, que o cumprimento da lei é o amor. É o amor. Em João 13, 34, Jesus fala em novo mandamento. Mas como assim novo mandamento? Será que é algo novo que Jesus está falando? Não, querido. Não existe nada de novo neste mandamento, porque o mandamento de amar é antigo, está lá em Levítico, capítulo 19 e 18. O que há de novo aqui é a mudança do próximo para uns aos outros. Como assim, pastor? Aqui Jesus traz aqui um novo sentido, um sentido mais amplo, um sentido mais profundo no ato de amar. Por quê? Porque antes que Deus aqui se revelasse plenamente em Jesus Cristo, o amor, ele teve como principal atividade você não prejudicar o teu próximo, você não fazer mal ao teu próximo. Agora Jesus, no Novo Testamento, ele diz: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. E qual é a profundidade disso? É que agora, queridos irmãos, o padrão é novo, o padrão é mais elevado, é mais profundo. O discípulo de Jesus, então, ele deve procurar ativamente oportunidades de fazer o bem uns aos outros, de demonstrar que de fato é discípulo de Jesus, conforme ele mesmo disse: e conhecerão e saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então eu e você, como cristão, discípulo de Jesus, nós precisamos entender que é uma ordem. Nós precisamos obedecer a ordem de amar uns aos outros, porque o sentido é mais profundo, é muito mais profundo. Jesus, ele vê a necessidade de cada um de nós, de termos a nossa volta pessoas. Por isso que ele criou a igreja, o povo dele, para que pudesse então nos ajudar, nos acolher, nos amar. Por isso, irmãos, o amor não é uma opção, é uma ordem direta do próprio Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Por isso que esse é o mandamento necessário para a igreja: amar uns aos outros. Essa é a primeira coisa que eu aprendo no texto, que amar uns aos outros é uma ordem. Mas aqui eu vejo uma segunda coisa: esse amar uns aos outros é uma ordem para quem? Para quem? E aqui o texto nos responde quando João, no capítulo 13, aqui no verso 34, a parte A, ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E aqui Jesus está falando para alguém, ou para um grupo específico, para os discípulos dele. Todos que são de Jesus, que são filhos de Deus, chamados por Deus Pai, têm o dever, têm a obrigação de amar. Então a nossa expectativa natural, nós temos muito essa tendência, é de exigir sempre o amor do outro. Nós exigimos muito isso. Queremos ser amados, queremos ser respeitados, queremos ser considerados, queremos sempre o do outro, cobramos a atenção do outro. Mas agora Jesus nos chama a atenção e ele diz que vos ameis uns aos outros. Ou seja, vocês discípulos, vocês que me seguem, vocês que creem em mim, vocês devem amar uns aos outros. Paulo recomenda dessa forma, igual a Cristo, aos crentes de Roma, no capítulo 12 de Romanos, versículo 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E eu gosto aqui quando Paulo fala de amor fraternal, que tem muito a ver conosco, igreja Filadélfia. Por quê? Porque o termo grego Filadélfia significa amor fraternal, do grego philos, que é amor,
e adelphos, irmão ou irmãos. Então Paulo compara amor entre os crentes ao amor de uma família. Por isso que ele fala do amor fraternal. Nós temos que amar uns aos outros com este amor cordialmente, como uma família ama, como uma família defende um ao outro, como uma família considera um ao outro, como uma família que quer estar junto com o outro. Precisamos, como igreja, resgatar esse princípio, esse mandamento em nossas vidas, no nosso meio, de amar uns aos outros. Por isso que o sentido literal aqui é do mesmo ventre. Como assim, pastor? Todos aqueles que nasceram espiritualmente em Jesus Cristo fazem parte da família de Deus. E aí a palavra de Deus complementa em Efésios capítulo 2, versículo 19: assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Você é membro da família de Deus, você faz parte da família de Deus, eu faço parte dessa família, e se fazemos todos juntos parte da família de Deus, eu e você devemos amar um ao outro. Devemos amar. Não é uma questão, eu não gosto de ciclano, eu não gosto de beltrano, eu não gosto da cor, eu não gosto do cheiro. Não importa, se você está na igreja, se você é membro da igreja, é filho de Deus, você deve amar o seu irmão. Você deve amar. O grande problema é que nós ficamos fazendo escolha. Não, aquele eu amo, aquele eu não quero ficar com esse, não quero conversar com aquele, eu não quero me envolver com aquilo. Não é você que determina ou escolhe. Se você está na igreja, se você é filho de Deus, e todos aqueles que Deus trouxe para essa igreja, nós devemos amar. É um mandamento, é uma ordem para tudo. Amar é uma ordem para todos, pois foi para todos que Jesus orou em João 17: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amor. É por isso que Paulo diz que não podemos ter complexo de inferioridade e nem de superioridade dentro das igrejas. Eu não posso me achar inferior e nem posso me colocar como superior a ninguém. Não podemos. A oração de Jesus é para que sejamos um. Temos que ser um, como o Pai e o Filho é um só. O amor é uma ordem para todos, pois quando todos entenderem e viverem o verdadeiro amor, conhecerão e desfrutarão do poder revolucionário dos uns aos outros. É só assim. E por que esse mandamento é necessário para a igreja? Porque vivemos uma época onde os valores têm sido deturpados da sociedade, e é essa deturpação dos valores, do que é amor, do que é cuidar, do que é amparar, do que é encorajar, tudo isso sofreram alterações. Todas essas coisas. Isso tem adentrado nas igrejas. As pessoas dentro das igrejas agora querem escolher. Querem escolher. E vivemos uma época onde a pandemia tem afastado uns dos outros, e nós precisamos entender que o amor de Deus por nós ultrapassa os limites que muitas vezes a gente impõe como distanciamento social. Ultrapassa. Mas eu quero olhar a última coisa que esse texto me ensina. Diante dessa ordem de Jesus, qual é a referência para amar uns aos outros? Qual é a referência que ele nos dá? Amar como Deus nos amou. Amar como Deus nos amou. No verso 34 do capítulo 13, que nós lemos, a parte B agora ele diz assim: assim que também, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Quando olho para isso aqui, é interessante observar esse detalhe, porque ao estabelecer o mandamento do amor mútuo entre os crentes, os irmãos, os membros da mesma família da fé, Jesus agora ele dá um referencial, ele dá um alvo,
Ele dá um marco para que eu e você pudéssemos então olhar como que eu tenho que amar. Qual é a minha referência? Qual é o meu padrão? Qual é? Assim como eu vos amei. O padrão é Ele, é Cristo. Mas talvez haja alguém que pergunte: mas como que Jesus nos amou? Jesus, queridos irmãos, nos amou com um amor ágape, um amor divino, um amor sobrenatural, um amor sacrificial. E esse tipo de amor é um amor que é impossível à natureza humana. Nós não conseguimos, porque nós não conseguimos sacrificar nem pelo bem daqueles que estão na nossa casa. Nós não abrimos mão nem dos nossos prazeres em prol daqueles que conosco vivem. Tamanha dificuldade que eu e você nós temos de viver esse amor. Mas Jesus nos ordena amar. Só que junto com a ordem, Ele também nos dá a capacidade em obedecer. Romanos 5, capítulo 5, versículo 5, diz bem assim: porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus em nós que nos capacita e nos habilita para amar. Não está em nós, está nele, é fruto do Espírito. Gálatas 5, quando Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor. É amor. Então, para eu amar como eu devo amar, como Cristo quer que eu amo, se eu quero amar, eu preciso estar cheio do Espírito Santo, porque cheio do Espírito Santo, eu não sou controlado por mim mesmo, eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que o Espírito me conduz e quer que eu faça. Então, se Ele me manda amar, cheio do Espírito, eu consigo amar uns aos outros. Sabe qual é o grande problema? É que deixamos de buscar a plenitude do Espírito. E ao deixarmos de buscar a plenitude do Espírito em nossas vidas, se não andarmos no Espírito, andaremos na carne. E aí ao andarmos na carne, nós vamos ter brigas, contendas, divisões. Por isso que é tudo isso nas famílias e na igreja. Falta da plenitude do Espírito, de estar cheio do Espírito Santo. Cheio. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso Deus é nosso exemplo. Ele amou a mim e a você incondicionalmente. Você não fez nada para ser amado por Deus. E é só na fé cristã, que é uma fé de relacionamento e não de práticas religiosas, é que encontramos algo tão belo e maravilhoso. E dessa maneira então Jesus aqui estabelece o exemplo no qual podemos nos espelhar para amar uns aos outros. Jesus aqui manifestou a mim e a você um amor ágape, um amor sacrificial, esse perfeito amor para conosco, de muitas maneiras. Ou seja, nos amou com amor que não tem limites. Ele vai às últimas consequências em favor da pessoa amada, ao ponto de na cruz do Calvário entregar a própria vida por mim e por você. Ele nos amou quando nós éramos pecadores, Ele nos amou quando nós não tínhamos nada, Ele nos amou quando nós estávamos no lamaçal do pecado. Ele nos amou dessa maneira, e é dessa forma que Ele quer que amemos uns aos outros, sem exigir condições. Não, eu vou te amar se você fizer isso, eu vou fazer isso para você se você fizer isso por mim. Não, queridos. Cristo deixou a sua glória, o céu, e desceu até nós, encarnou-se, esvaziou-se até o fim, sofreu, foi perseguido, cuspido, pregado na cruz, se entregou por mim e por você. E por que fez isso? Por amor. O padrão é Ele, é Ele. Eu tenho que olhar para Ele e ver nele exemplo de como eu tenho você. Esse amor perseverante, conforme a gente vê no capítulo 13, versículo 1, Cristo amou os seus discípulos e amou-os até o fim. Isso me lembra a frase de Filipenses, quando ele diz que não há nada que façamos de mais que vai fazer Deus nos amar mais, e não há nada que façamos de menos que vai fazer Deus nos amar menos. Ele nos ama na medida certa, como eu preciso ser amado. Ele me ama. Um amor humilde, porque segundo João 13, Jesus
ele se abaixou, pegou a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Isso é o amor. Não é aquilo que muitos às vezes querem, ser superior aos outros, não. O amor de Cristo que quer que amemos é um amor humilde. O servo que lava os pés, ele veio para servir. Então quem ama tem que descer do pedestal, irmão. Se você está na igreja, não pense que você é reizinho na igreja, para sentar e ser servido por todos. Seja o primeiro a servir. Pegar a vassoura e varrer a igreja, abrir ou fechar a igreja, ajudar a fechar as cortinas, limpar ou não a igreja, mutirão, construir ou não. Isso não vai te fazer menor do que ninguém, muito pelo contrário, vai mostrar que você ama, que você está disposto a servir. É o amor, queridos irmãos, que Deus quer que tenhamos uns pelos outros. O mundo vai nos conhecer se tivermos amor uns pelos outros. O texto diz isso. A maneira que Jesus nos amou leva-me a afirmar que o amor é uma atitude, decisão, é uma ação. O amor é e que o amor faz. O que é o amor? É o que o amor faz. É servir, é ajudar. E da mesma forma com que Jesus nos amou, devemos amar uns aos outros, pois Jesus, como eu já disse, é a referência do perfeito amor. A Bíblia diz que Deus é amor, e todo aquele que é nascido de Deus pratica o amor. Se você nasceu de Deus, você deve amar. Aqui eu consigo identificar e perceber, olhando para mim com sinceridade: será que eu sou nascido de Deus? Será que eu tenho um coração convertido? Será que de fato eu sou filho de Deus? Porque todo que é nascido de Deus, ele ama. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Pelos irmãos. O mundo vai conhecer que somos discípulos de Jesus, não é por nossa ortodoxia, como a igreja de Éfeso, não é pela nossa liturgia ou dons, como a igreja de Corinto, mas vai conhecer que somos discípulos pelo nosso amor, como a igreja de Cristo. Por isso que o RG de uma igreja, o registro de identidade de uma igreja, ou do cristão, é o amor. É o amor. O apóstolo João, ele deu grande importância a este mandamento, quando disse que o homem que não ama seu irmão, não ama o Pai. Eu amo a Deus, mas se eu odeio o meu irmão, errado. Se você ama a Deus e odeia o irmão, você é mentiroso. Porque se você não ama a seu irmão a quem vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê. Palavra de Deus. Por isso que amar os irmãos é a verdadeira marca do cristão. Eu quero concluir voltando à história de Billy. Naquele dia, depois que ele realizou o seu sonho, numa das noites, todas as suas funções vitais começaram a cair dramaticamente. E a enfermeira-chefe, que acreditava no conceito que ninguém deveria morrer sozinho, começou a chamar o hospital, toda a família. Então ela lembrou do dia que Billy tinha passado com o corpo de bombeiros da cidade, ligou para o chefe e perguntou se seria possível enviar algum bombeiro para o hospital naquele momento de passagem para ficar com Billy. O chefe dos bombeiros respondeu: nós podemos fazer mais que isso. Mais. Nós estaremos aí em 5 minutos. E faça-me um favor: quando você ouvir as sirenes e ver as luzes dos nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio. É apenas um corpo de bombeiros vindo visitar mais uma vez um dos seus mais distintos integrantes. E você poderia abrir a janela do quarto dele? Obrigado. 5 minutos depois, uma van, um caminhão com escada chegaram no hospital, estenderam a escada até o andar onde estava o Billy, e 16 bombeiros subiram pela escada até o quarto de Billy. Com a permissão da mãe, eles abraçaram, seguraram e falaram para ele o quanto eles o amaram. Com um sopro final, Billy olhou para o chefe do corpo de bombeiros e perguntou: chefe,
Eu sou mesmo um bombeiro? E com essas palavras, o chefe respondeu para mim: sim, você sim é um bombeiro, e um dos melhores bombeiros que nós tivemos. E ao ouvir as últimas palavras do chefe, Billy fechou seus olhos pela última vez. A moral da história, que é verdadeira, para mim e para você, diante do pedido que nós temos dos nossos familiares, amigos, membros da igreja a qual nós professamos a mesma fé, será que nós temos respondido: eu posso fazer mais que isso? Eu posso fazer mais que isso. Meu desafio para você nessa manhã, amada igreja, é que você reflita se a sua vida tem sido de amor de uns para com os outros, e você tomar uma decisão hoje mesmo. Jesus Cristo nos dá um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros como Ele mesmo nos amou. E esse mandamento visa tão somente resgatar a essência do cristianismo, do que é ser cristão, diferente do que tem sido falado, pregado em muitos lugares. Ser cristão não é só carregar Bíblia, não é só colocar uma vestimenta diferente. Ser cristão é você amar, isso é ser cristão de verdade, principalmente o da família da fé, conforme diz a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a mudar de atitude no que diz respeito a amar os irmãos, e que possamos a partir de hoje tomarmos a decisão de amar e obedecer o mandamento de Jesus a nós, igreja. Fiquemos de pé.